2025. Incrível como a maioria das pessoas que eu vi, cara, no Twitter, Instagram, que eu conversei, usam sempre palavras muito parecidas para descrever esse ano. Confuso, pesado, estranho e cansativo. E eu me incluo totalmente nisso. Apesar de o meu ano ter sido com um saldo muito positivo, mas também foi um ano de finalizações muito abruptas, coisas acabando do nada, planos indo totalmente embora, estruturas que eu achava que estavam começando a ficar sólidas simplesmente sumiram. Mas ao mesmo tempo, isso é o que mais me pega, também foi um ano de começo. Até porque, né, gente, se algo termina, outra precisa começar, né? E talvez seja exatamente por isso que tu clicou nesse vídeo, porque foi um ano confuso, né? E por ter esse misto de emoções, talvez tu não saiba, né, identificar se o ano teve um saldo positivo ou negativo pra ti. É como se a gente tivesse feito um monte de coisas, passado por um monte de coisa, mas ainda assim ficar a impressão de que tu não chegou a lugar nenhum, né? Mas ao contrário do que você pensa ou possa estar imaginando, o objetivo desse vídeo não é massacrar o ano que passou, nem procurar culpados pelo que aconteceu, mas talvez trazer uma perspectiva diferente. Porque talvez ele não tenha sido um erro, não tenha sido um ano desperdiçado. E se você estiver vendo esse vídeo em qualquer outro ano, 2027, 28, 29, sei lá, não tem problema porque serve pra ti também. A gente tem essa mania de resumir um ano inteiro em duas categorias. Foi bom ou foi ruim? Só que quando eu olho pra 2025, essa pergunta só não funciona. Porque ao mesmo tempo que foi um ano extremamente difícil, principalmente no começo pra mim, foi um ano que me forçou muito a crescer, sabe? Eu comecei o ano perdendo um emprego que eu gostava muito, que tinha muitos poréns ali, diversas vezes eu comento com vocês aqui sobre isso, sobre as experiências que eu vivi lá, que não eram tão boas, mas que eu gostava muito porque me desafiava o tempo todo e eu tava numa posição nova, então eu tava descobrindo muita coisa e crescendo muito, e que eu via um futuro de verdade ali dentro, sabe? Coisa que eu não via nas outras empresas que eu passei, e que até certo ponto fazia parte, né, de um plano de vida confortável. Eu ia começar a investir mais em mim, coisa que eu não fiz nesses anos todos. Ia focar mais na minha família também, investir, no nosso apartamento aqui, a gente colocar mais coisa e etc. E essa saída bagunçou absolutamente tudo. Não só a rotina, mas a minha confiança e segurança como profissional mesmo, mas também e principalmente pessoal. Eu fiquei muito abalada com isso. Inclusive hoje, logo mais, vai fazer um ano que eu saí dessa empresa e eu ainda tô administrando essa saída e me curando dela, sabe? Mas talvez a gente fale isso em outro vídeo. Porém, como eu já falei, eu terminei o ano com um saldo muito positivo, mais do que positivo. Aquela reviravolta que tu sempre sonha que pode acontecer no ano, assim, foi o que aconteceu comigo e eu terminei o ano super bem. 100% bem? Também não. Não foi também como se eu tivesse virado uma popstar, entendeu? Não foi uma coisa bizarra, mas eu não tinha expectativas grandes pra esse ano e eu finalmente... O primeiro ano que eu não coloquei isso como meta, eu finalmente consegui ficar 100% autônoma. Nos primeiros meses ali que eu abri a Simple oficialmente, né, eu já peguei os primeiros projetos, clientes inclusive ótimos que estão comigo até hoje e constantemente recebendo muitos feedbacks positivos do meu trabalho. Mas também constantemente eu ainda me questiono várias coisas, eu ainda me questiono se eu sou uma boa profissional, enfim. Como é que tu classifica, né, um ano assim, tipo, ruim, bom? Não dá, porque simplesmente aconteceu de tudo, altos e baixos, literalmente o tempo todo. Mês tá lá em cima, mês tá lá embaixo, então fica difícil mesmo. Mas eu tenho pra mim, assim, que tem anos que eles não são feitos pra serem bons por si só, né? Num primeiro momento que a gente olha assim, puta que ano merda. Mas são feitos pra te se mexer, desmontar o que precisar, tirar as coisas do lugar,
provocar mesmo, assim, sabe? Mas no agora, quando a gente tá passando por isso, é óbvio que a sensação é péssima, né? A gente não gosta de mexer no que tá bom. E também porque a gente não sabe muito bem o que fazer com esse tanto de informação nova, né? Mas isso não significa que foi um ano perdido. Desconforto é chato? Sim. Mas é ele que vai te fazer crescer. Então, já tem um tempo que eu tenho olhado as coisas por essa perspectiva. Se alguma coisa mudou e doeu, é porque tá tendo crescimento ali. Eu tô evoluindo em alguma coisa, mesmo que eu não consiga ver agora. E aí entra a parada das metas, né? Que a gente tem a expectativa de que tudo que a gente definiu como meta vão ser concretizados 100%. E eu sei que na nossa cabecinha a gente fala, não, eu vou começar essas coisas e tal. Só que não sei o que acontece com o nosso inconsciente. Quando a gente não conquista aquela coisa 100%, a gente fica puto da vida, entendeu? E já acha que aquele ano não valeu de nada. O esforço que tu colocou naquilo não valeu de nada. E também esse desconforto, né, que rola, demora pra passar justamente porque é um período de transição também. São hábitos atrás de hábitos novos, pecinha por pecinha, que vão transformando a tua vida de fato, né? E é nesse limbo que a culpa começa a aparecer. Porque quando nada tá claro, tu começa a achar que o problema é contigo, que tu não sabe pra onde tu tá indo, que foi falta de competência, que foi falta de disciplina, falta de visão, o que for. Eu passei meses me perguntando onde que eu tinha errado, o que eu devia ter feito diferente. E beleza, com certeza tinham coisas que precisavam ser melhoradas, eu não tenho a menor dúvida disso, mas são nesses momentos que, se tu se deixa levar por essas coisas que poderiam ter sido melhoradas, coisas ruins que aconteceram, cara, o resto do teu ano vai pro saco mesmo. Se eu tivesse lá atrás, eu tenho plena certeza, se eu tivesse voltado lá atrás a procurar emprego, entrar em um outro lugar, cara, o meu ano teria sido uma merda, entendeu? Uma merda. Se eu tivesse me deixado... Claro, às vezes é necessário fazer isso, enfim, tipo, mas o que eu quero dizer é que eu literalmente fui arrancada à força de um conforto, de um ciclo vicioso que eu tava, de entrar em empresas que não faziam sentido pra mim, entrar por entrar, sabe? Sendo que, no meu caso, eu tinha estrutura pra não precisar fazer isso, pra ir atrás sozinha e tudo mais. Mas é claro que o conforto tava muito melhor, né? A garantia de receber um salário ali todo mês. Hoje tem meses que eu passo o salário que eu tinha antes e tem meses que é muito menos da metade do que eu tinha. E pra piorar, como sempre, tudo na vida, quando a gente tá passando por um momento muito difícil, tu vai ver todo mundo crescendo, avançando, conquistando as coisas e bate aquela sensação de novo de que todo mundo sabe o que tu tá fazendo, menos você. E beleza, a gente sabe como essa comparação é injusta, mas ao mesmo tempo a gente não absorve isso de verdade. A gente só fala pra tentar se convencer, mas a gente não acredita de verdade. Mas o que aos poucos eu tenho colocado na minha cabeça é que eu não estive parada. Eu tava construindo coisas do zero, sabe? Eu literalmente saí de um emprego e beleza, tu pode estar construindo do zero em alguma outra empresa, mas já tem uma estrutura que tu só precisa seguir direito, sabe? Só que quando tu tá construindo uma coisa do zero, é muito mais difícil e bate muito mais forte todas essas dúvidas de capacidade mesmo, assim. Será que eu tenho capacidade pra isso? Será que eu consigo? Virar autônoma é assumir risco o tempo todo e aprender coisas que tu nunca teria aprendido em nenhum emprego. E aí que tá a parada, que parece que tu não tá andando. É aquela coisa, eu não consigo nem explicar esse conceito, porque eu acho ele um pouquinho difícil, mas assim, tu não consegue ver as migalhinhas que tu tá deixando no caminho agora, sabe? Mas num futuro, quando tu olha, tu vê, cara, a plantação gigantesca que tu criou nesses anos todos. E o que complica tudo isso é que, além de não parecer uma conquista imediata, porque são passinhos, né? Te consome uma energia absurda. E, de novo, volta o questionamento de: será que eu devia estar fazendo isso? Porque eu não tô vendo resultado, eu não tô vendo crescimento, sabe? Mas tu tá crescendo. Não é à toa, como eu falei, que quando tu olha o macro, tu enxerga o tanto de coisa que tu fez. E sempre no começo do ano eu olho pra trás e eu vejo com muito mais clareza tudo o que eu fiz, tudo que eu conquistei,
sabe? Eu acho que é por isso que eu gosto tanto desse hábito de escrever metas e tal. Eu não acho nem o escrever metas em si, mas pelo menos olhar pro ano passado e identificar, sabe? Coisas que tu não esperava que iriam acontecer, coisas que, beleza, eram esperadas, que eram uma meta tua e tu conseguiu conquistar, ou que tu quase chegou lá. Mas o ponto é que é bizarro o quanto de coisa que tu conquistou, sabe? Pode não ter sido tanto numa área, mas foi na outra e assim vai. Seja lá qual for a tua situação hoje, tu fez o melhor que tu pôde, mesmo que tu não enxergue esse macro que eu comentei, mesmo que tu só ainda veja as coisas ruins. E se é o caso de tu saber, e a gente sempre sabe que dava pra ter feito mais, é isso que tu tem que focar a energia nesse ano novo. Fazer o teu melhor, não importa o que. E a mudança de verdade, ela sempre vem nas mudanças, nas coisas mais banais possíveis, que a gente dá zero importância no dia a dia. Às vezes, se esforçar pra lavar o cabelo da melhor forma possível é o que vai te dar um cabelo maravilhoso daqui a um tempo. Não comprar aquele kit mega super power da marca XYZ. E a gente geralmente coloca como meta justamente a droga do kit, entendeu? Quando tem muitas coisas antes que tu não tá fazendo, sabe? E que não adianta o kit, porque teu cabelo vai continuar uma merda, entendeu? E no fim é isso que acaba sendo perda de tempo, essa alocação de energia nos lugares errados. Nem todo ano ruim é uma perda de tempo, e eu demorei pra aceitar isso, porque quando a gente tá no caos, a gente só quer que isso acabe logo. Mas é justamente essa angústia por acabar logo que te mostra justamente o que não dá mais pra continuar daquele jeito. No meu caso, 2025 deixou muito claro que eu não queria mais viver só tentando me encaixar em lugares que eu claramente não cabia, que eu precisava assumir mais responsabilidade pelas minhas escolhas, mesmo com o que for, e escolher não ficar nessa incerteza pra sempre, sabe? E depois de um ano assim, tu aceita, né, como ele foi, tu entende tudo o que ele precisava te ensinar, precisava passar, e que tu precisava fazer escolhas diferentes. Não importa o quanto a gente tenta ver sentido nas coisas enquanto elas estão acontecendo, porque só depois que tu enxerga a mudança que ela teve na tua vida que tu consegue enxergar de fato que aquilo foi necessário. E anos como esse, super caóticos, geralmente são os que se tornam os melhores anos da nossa vida depois de um tempo, porque tu conseguiu absorver tudo o que aconteceu e que foi preciso, sabe? É só as coisas ruins que te forçam a desapegar das coisas que tu insistia em manter. E o mais importante, é isso que te dá força, é isso que te dá casca pra lidar com frustração, com medo, com incerteza, sabe? Isso nunca vai aparecer em metas cumpridas, vai aparecer em metas frustradas que tu vai insistir até tu conseguir. E eu digo tudo isso porque são essas coisas, essas conclusões que eu cheguei que me fazem ter uma visão muito mais leve de metas e desses inícios de ano. E honestamente, a gente tem essa visão péssima, né, de que crescimento é linear e etc. Mas como eu já falei, são os choques e os desconfortos que trazem um crescimento real pra tua vida. E honestamente, 2025 pra mim, foi muito isso em vários momentos. Mas hoje eu consigo ver que sobreviver, criar casca e maturidade foi a função desse ano. Pra além de projetos fechados, nova empresa, enfim, eu precisava muito disso. Eu encarei muitos medos meus de frente, inclusive muitos relacionados à minha insegurança profissional. Surgiram inseguranças pessoais que antes eu não tinha, mas que ao mesmo tempo eu já tô aprendendo a curar. Então eu tive momentos muito, muito bons, mas eu precisei de momentos muito, muito ruins para que eu conseguisse dar valor pra isso. Então, juntando tudo isso, se o teu 2025 foi confuso, isso não significa que tu errou ou que tu fracassou em alguma coisa. E se tu sente culpa, talvez seja só porque tá perto demais ainda pra te conseguir ver o todo. E que tá tudo bem se tu pudesse ter feito mais. Tem um ano inteiro agora pra te poder fazer isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Que o teu 2025 agora, ou qualquer ano que tu esteja assistindo isso, tenha um novo olhar pra ti. E que esse novo ano seja muito transformador pra ti, seja na dor ou seja nas conquistas. Não esquece de deixar o like, de compartilhar o vídeo e se inscrever aqui no canal. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!